Olá pessoal, aqui é o Fabiano, continuando com as videoaulas de geometria do sexto ano. Agora nós vamos ver as unidades de área. Esse tema vai ser dividido em duas videoaulas. Hoje nós trataremos apenas sobre as unidades de área e numa segunda videoaula nós vamos ver as fórmulas, como é que se calcula a superfície, a área das figuras planas que nós vimos até aqui, que são os triângulos e aqueles quadriláteros especiais, o trapézio e os paralelogramos, quadrado, retângulo e losango. Bom, então primeiramente a unidade para se medir área ou superfície, a fundamental é o metro quadrado. Ok? Então, um metro quadrado é representado pela letra M minúscula com o expoente 2, tá? Então, metro ao quadrado. Ok? Bom, ele tem os seus múltiplos, tá? Que, assim como o metro tem o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, o metro quadrado também vai ter quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado, tá? Então, por exemplo, os múltiplos do metro quadrado, nós temos o quilômetro quadrado, km com o expoente 2 aqui. 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Tá? Então, o quilômetro para o metro, o quilômetro vale 1000 metros, mas o quilômetro quadrado, tá? A unidade de área, ele vai valer 1 milhão de metros quadrados, da unidade fundamental. Tá? O hectômetro quadrado, HM com expoente 2, HM ao quadrado, ele vale, um hectômetro quadrado, 10.000 metros quadrados. O decâmetro quadrado, DAM ao quadrado, vale 100 metros quadrados. Então, observe que de uma unidade para a imediatamente inferior, a gente tem, que vale 100 vezes mais, tá? Então, por exemplo, o quilômetro quadrado vai valer 100 vezes mais que o hectômetro quadrado, e o hectômetro quadrado vai valer 100 vezes mais que o decâmetro quadrado, tá? E o decâmetro quadrado vai valer 100 vezes mais que o metro quadrado. Os submúltiplos do metro quadrado. Nós temos o decímetro quadrado, dm ao quadrado, tá? Que vale 1/100º do metro quadrado. Nós temos o centímetro quadrado, cm ao quadrado, que vale 1/10 milésimo do metro quadrado. E nós temos o milímetro quadrado, mm ao quadrado, que vale 1 milionésimo do metro quadrado, certo? Então, o metro quadrado, ele vale 100 decímetros quadrados. O metro quadrado ele vai valer 10.000 centímetros quadrados, e o metro quadrado ele vale 1 milhão de milímetros quadrados, tá? Então, o que a gente observa é que cada unidade é 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior, tá? Lá naquelas unidades de comprimento, a gente viu que de uma unidade para a imediatamente inferior a ela, valia 10 vezes mais. Aqui na diária vale 100 vezes mais, certo? Então, o metro quadrado para o decâmetro quadrado, O decâmetro quadrado vai valer 100 vezes mais que o metro quadrado. O hectômetro quadrado vai valer 100 vezes mais que o decâmetro quadrado. E o quilômetro quadrado vai valer 100 vezes mais que o hectômetro quadrado, tá? Aqui nos submúltiplos, o decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. O centímetro quadrado vai valer 100 vezes mais que a unidade imediatamente inferior a ela, que é o milímetro quadrado, certo? O decímetro quadrado vai valer 100 vezes mais que o centímetro quadrado. E o metro quadrado vai valer 100 vezes mais que o decímetro quadrado. Então, o que isto agora vai interferir, Lá na transformação de unidades das unidades de comprimento, a gente deslocava a vírgula uma casa para cada unidade. Aqui,
a gente vai deslocar, ao invés de uma, a gente vai deslocar duas por unidade, tá? Então, é isso que nós vamos ver agora, a transformação de unidades. Então, a transformação é feita deslocando a vírgula duas casas decimais por unidade para a esquerda ou para a direita, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, digamos que eu quero passar de metro quadrado para hectômetro quadrado. Então, ao invés de andar duas casas decimais, eu vou andar 4, porque para cada unidade eu vou andar duas, certo? Então, nas unidades de área, na transformação, a gente vai andar duas casas por unidade que eu for passando, né? Então, por exemplo, do metro quadrado para o hectômetro quadrado, eu vou andar 4 casas para a esquerda, e não duas. Do metro quadrado para o centímetro quadrado, eu vou andar 4 casas para a direita, e não duas, tá? Serão 4. Então, a transformação é feita deslocando essa vírgula duas casas decimais por unidade para a esquerda ou para a direita. Vamos ver aqui alguns exemplos de transformação. Transforme para a unidade pedida. Por exemplo, eu tenho aqui 41,35 decâmetros quadrados e eu quero passar para metros quadrados. Então, vamos pegar aquela parte da tabela onde aparecem essas unidades, o decâmetro quadrado e o metro quadrado, na ordem, né? Então, decâmetro quadrado, metro quadrado. Eu quero sair do decâmetro quadrado para o metro quadrado, então eu vou andar neste sentido aqui, certo? Então, a gente já viu que a vírgula vai ser deslocada para a direita. Ou seja, nós vamos, em termos de operações, né? A gente vai multiplicar esse número decimal aqui, 41,35, por 100. Então, deslocamos a vírgula duas casas para a direita, né? Porque é uma unidade que nós temos aqui, então são duas casas para a direita, ou seja, multiplicamos por 100. Então, nós vamos pegar o 41,35 e vamos multiplicar por 100, e a vírgula será deslocada duas casas para a direita, né? Então, a vírgula está aqui, ela vai andar para cá duas casas. Então, a vírgula vai parar aqui, ó, depois do 5. Então, vai ficar o número 4.135 e o vírgula, né? Só que, como não tem parte decimal, então é o número natural 4.135. E esta aqui é a resposta da minha transformação. Então, 41,35 decâmetros quadrados vai ser igual a 4.135 metros quadrados. Próximo exemplo, quero passar 0,34.506 hectômetros quadrados para metros quadrados. Então, vamos pegar a parte da tabela onde aparecem essas unidades, o hectômetro quadrado e o metro quadrado, tá? Na ordem, né? E lembrando que entre elas tem o decâmetro quadrado. Então, o que que nós queremos? Nós queremos passar de hectômetro quadrado para metro quadrado. Então, nós vamos sair desta unidade para chegar nesta. Então, o deslocamento vai ser feito assim, tá? Então, nós vamos deslocar a vírgula para a direita. Quantas casas decimais? Vão ser duas por unidade. Então, como aqui são duas unidades, a vírgula vai ser deslocada 4 casas decimais, tá? Em outras palavras, esse número aqui vai ser multiplicado, em termos de operação, né? Vai ser multiplicado pelo número 10.000, tá? Então, como são duas unidades, deslocamos a vírgula 4 casas decimais. Lembrando que são duas casas decimais por unidade que eu vou passando, tá? Então, aqui eu vou passar duas unidades, né? Vamos passar por decâmetro, depois por metro. Então, vão ser 4 casas decimais. Então, vamos pegar aquele número e vamos multiplicar por 10.000. Ou, em outras palavras, deslocar 4 casas decimais. Então, a vírgula está aqui. Ela vai andar 4 casas para a direita, né? Então, 1, 2, 3, 4. A vírgula vai ficar aqui, entre o 0 e o 6.
Então, nós vamos ter esse número aqui, 0,3450,6. E aquele zero, né, o zero à esquerda, na parte inteira, não tem valor. Então, é a mesma coisa que o número 3.450,6. Esta aqui, né, é a minha transformação, né, o resultado da minha transformação dessa medida em metros quadrados, tá? Então, 0,34.506 hectômetros quadrados, né, vai ser igual a 3.450,6 metros quadrados. Mais um exemplo. Quero passar 6,1 decâmetros quadrados para decímetros quadrados. Então, vamos pegar a parte da tabela onde aparece essas unidades, né? O decâmetro quadrado, o decímetro quadrado. Lembrando que entre eles tem o metro quadrado, né? Então, eu quero sair do decâmetro quadrado para passar para o decímetro quadrado. Então, o deslocamento vai ser feito nesse sentido, daqui para cá, tá? Então, de novo, vai ser para a direita, tá? Então, nós vamos deslocar a vírgula 4 casas decimais para a direita, porque aqui são 2 unidades e são 2 casas decimais por unidade, né? Então, nós vamos andar 2 casas decimais para fazer essa transformação e depois mais 2 para fazer daqui do metro quadrado para o decímetro quadrado, tá? Então, no total vão ser 4 casas decimais que a gente vai andar com a vírgula, tá? Com essas palavras, a gente vai multiplicar de novo por 10.000, tá? Então, vamos pegar o 6,1 e multiplicar por 10.000, ou que é a mesma coisa, andar com a vírgula 4 casas decimais para a direita, né? Então, aqui nós temos 6,1. Aqui a gente tem apenas uma casa decimal, né? Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar aquela propriedade que a gente viu no primeiro vídeo sobre números decimais. Eu vou completar com zeros na parte decimal deste número aqui, né? Do 6,1. Com quantos zeros? Vou completar com 3 zeros aqui, tá? Para ficar com 4 casas decimais, tá bom? Então, 6,1 é a mesma coisa que o número 6,1000, tá? Lembrando aquela propriedade, né? Eu posso colocar zeros à direita na parte decimal ou retirar que o número decimal ele não se altera, tá? 6,1 é a mesma coisa que esse número que está aqui. Agora que ele tem 4 casas decimais, eu vou poder andar com a vírgula 4 casas decimais, né? Então, vai 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai parar aqui, ó. Então, vai ficar o número 61.000 e vírgula. Como não tem a parte decimal, né? Então, o número que ficou aqui é um número natural, o número 61.000, tá? Então, 61.000, vírgula, mesma coisa que 61.000. E é o resultado da minha transformação. Então, 6,1 decâmetro quadrado vai ser igual a 61.000 decímetros quadrados. Agora, mais alguns exemplos, né? Agora vamos fazer no sentido contrário, tá? Nós vamos pegar e passar de uma unidade inferior para uma superior, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 102 decímetros quadrados para passar para metro quadrado, tá? Então, aqui está a parte da tabela, na ordem que aparece aquelas unidades, né? Aqui está o metro quadrado e o decímetro quadrado. Eu quero sair do decímetro quadrado para chegar no metro quadrado. Então, eu vou sair desta unidade, tá? Do decímetro quadrado, para chegar no metro quadrado. Então, o deslocamento vai ser feito para a esquerda, tá? Quantas casas decimais a vírgula vai andar? Vai andar 2, porque aqui é só uma unidade que a gente vai andar, né? Como é uma unidade, para cada unidade são 2 casas decimais, então vão ser 2 casas decimais para a esquerda, tá?
Então, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, ou seja, dividir o número 102 por 100, tá? Em termos de conta, né? O número 102, como é um número natural, a vírgula ela não aparece, né? É como se tivesse depois da unidade, né? Então, seria a mesma coisa que o número 102, vírgula. Agora, a gente anda com esta vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui entre o 1 e o 0. Então, a resposta vai ficar 1,02. Tá? Esta aqui é o resultado da minha transformação. Então, 102 decímetros quadrados é a mesma coisa que 1,02 metro quadrado. Mais um outro exemplo. Aqui eu tenho 50 metros quadrados para hectômetro quadrado. Então, vamos pegar a parte da tabela onde aparecem essas unidades, tá? E as unidades entre elas, né? E na ordem. Então, aqui está o hectômetro quadrado, o metro quadrado e entre eles tem o decâmetro quadrado. A minha transformação pede para ir de metro quadrado para hectômetro quadrado. Então, vai sair desta unidade do metro quadrado para o hectômetro quadrado. Então, o deslocamento vai ser feito nesse sentido aqui, certo? Então, vai ser para a esquerda. Quantas casas decimais a vírgula vai ser deslocada? 4. Por quê? Porque aqui nós temos 2 unidades, né? Então, para cada unidade, a gente vai andar 2 casas decimais. Então, a gente vai andar 2 aqui e mais 2 para chegar nessa unidade aqui. Então, 4 casas decimais. Tá? Então, como são 2 unidades, deslocamos a vírgula 4 casas decimais, ou seja, em termos de conta, né? A gente vai pegar aqueles 50 e vamos dividir por 10.000. Então, aqui está o número 50 dividido por 10.000. Onde que está a vírgula? Como o 50 é um número natural, a vírgula está depois da unidade, né? Então, a vírgula estaria aqui. Como eu vou deslocar a vírgula para a esquerda 4 casas decimais, e no 50 eu tenho apenas 2 algarismos, né? O 5 e o 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uns zeros à esquerda, tá? Aqui eu vou colocar 3, que já é suficiente para a gente ver onde é que a vírgula vai parar, né? Então, a vírgula está aqui. Quando eu divido por 10.000, eu vou andar as 4 casas decimais, tá? Para a esquerda. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. A vírgula vai parar aqui, tá? Então, nós vamos ter o número 0,0050. Agora, assim como eu posso colocar zeros à direita na parte decimal, eu posso tirar quando eu tenho zeros à direita na parte decimal, que o número decimal não se altera, tá? Então, esse zero que ficou aqui na parte decimal à direita, eu posso tirar ele, tá? Que o número decimal ele não vai se alterar. Então, 0,0050 é a mesma coisa que o número 0,005, né? 5 milésimos. Então, 50 metros quadrados vai ser igual a 0,005 hectômetro quadrado. Bom, existe unidades agrárias para metro, né? Que é o que é usado para medir o terreno de sítios, de fazendas, de terrenos rurais, né? A unidade agrária mais utilizada, que a gente utiliza mais, é o hectare, certo? Então, a mais utilizada das unidades agrárias é o hectare, que é representado por HA, ok? Bom, agora a gente vai ver uma relação entre unidades, entre no caso, o hectare e
as unidades que nós vimos agora há pouco, né? Bom, além do hectare, nós temos submúltiplos dele, que são o centiário, tá? Que um centiário, que é representado por CA, ele é igual a 1 metro quadrado. Nós temos o are, né? Que um are, que é representado pela letra A, minúscula, é igual a 1 decâmetro quadrado. E nós temos, né, o que é o mais usado, que é o hectare, o HA. 1 hectare vai ser igual a 1 hectômetro quadrado, certo? Então, 1 hectare é uma área de 1 hectômetro quadrado. Essas duas unidades aqui se equivalem, certo? Então, essa aqui é a unidade que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Por quê? Porque ela é a mais usada, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Transformar em hectares, 3 km quadrados. Então, qual é a estratégia? Se eu quero passar de quilômetro quadrado para hectare, e eu sei que 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado, então o que eu vou fazer? Eu vou passar de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado. E a resposta já vai ser a área em hectares, certo? Então, vamos ver aqui. Transformamos para hectômetro quadrado, que será a medida em hectares. Então, vamos passar então de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, né? Então, a transformação vai sair, né, daqui do quilômetro quadrado para o hectômetro quadrado. Vai ser para a direita, né? O deslocamento da vírgula vai ser para a direita. Ou seja, eu vou multiplicar aqui do quilômetro para o hectômetro, como eu vou deslocar duas casas decimais para a direita, a vírgula, né? Que estaria aqui depois do 3, é a mesma coisa que eu multiplicar aquele 3 ali por 100, certo? Então, eu vou multiplicar 3 vezes 100, que vai dar 300, tá? E esta aqui vai ser a resposta, né? 3 km quadrados é igual a 300 hectômetros quadrados, que, como o hectômetro quadrado é igual ao hectare, então 3 km quadrados vai ser igual a 300 hectares, tá? Lembrando que o hectômetro quadrado é, no caso, equivale ao hectare, né? Ou, né, como se aqui tivesse a vírgula, vai andar duas casas decimais para a direita, né? Porque do quilômetro para o hectômetro a gente anda duas casas. A gente pode completar com vírgula 00 e a vírgula deslocar essas duas casas decimais. Que eu vou ficar com o número 300, vírgula, que é a mesma coisa que o número 300, né? Bom, passar para hectare, a área de 51 mil metros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, como eu quero em hectare, e o hectare é a mesma coisa que o hectômetro quadrado, então eu vou passar de metro quadrado para hectômetro quadrado, tá? Então, aqui estão as unidades, tá? O hectômetro quadrado e o metro quadrado, lembrando que entre eles tem um decâmetro quadrado, tá? E essa aqui é a ordem, né? Naquela tabelinha, é importante, né, saber essa ordem. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, e depois decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, né? Bom, a mudança, a transformação é do metro quadrado para o hectômetro quadrado. Então, vai vir daqui para cá. Vai ser, então, para a esquerda, certo? Então, o deslocamento da vírgula vai ser para a esquerda. Quantas casas decimais? 4, porque são duas casas decimais por unidade. Então, aqui a gente vai ter duas casas decimais e depois mais duas aqui. Então, 4 casas decimais do metro quadrado para o hectômetro quadrado, tá? Que é a mesma coisa que dividir por 10.000, ok? Então, nós vamos pegar o número 51.000 e vamos dividir por 10.000.
A vírgula, como não aparece aqui, é como se estivesse depois da unidade. Então, é a mesma coisa que o número 51.000, vírgula, divididos por 10.000. Quando eu divido por 10.000, eu estou deslocando a vírgula 4 casas para a esquerda. Então, ela sai daqui, aí, 1, 2, 3, 4. A vírgula vai ficar aqui, entre o 5 e o 1. Então, o resultado dessa divisão vai ser igual a 5,1000. E aqui, de novo, utilizando a propriedade, aquela fundamental dos números decimais, aqui eu tenho zeros à direita na parte decimal. Esses zeros que tem aqui eu posso retirar, né? Então, 5,1000 é a mesma coisa que o número 5,1. Tá? Este aqui é o resultado da minha transformação de metro quadrado para hectômetro quadrado. Então, 51.000 metros quadrados vai ser igual a 5,1 hectômetro quadrado. Tá? E o hectômetro quadrado é igual ao hectare. Então, 5,1 hectares. Este aqui é o resultado da minha transformação. Tá? Agora aqui para encerrar um probleminha, né? Um terreno rural tem 60 hectares. Quantos quilômetros quadrados de área tem esse terreno? Então, o que a gente quer saber aqui? A gente quer passar de hectare para quilômetro quadrado, certo? Então, como é que a gente vai fazer essa transformação? A gente tem que lembrar que o hectare é a mesma coisa que o hectômetro quadrado, tá? Então, 60 hectares, uma área de 60 hectares, é equivalente a uma área de 60 hectômetros quadrados. Ok? Agora, a gente faz a transformação de hectômetro quadrado para quilômetro quadrado, tá? Então, vamos pegar aqui a parte da tabela onde tem essas unidades, quilômetro quadrado ou hectômetro quadrado. Transformação vai ser, então, do hectômetro quadrado para o quilômetro quadrado. Então, vai ser daqui para cá, vai ser para a esquerda. Então, eu vou dividir os 60 por 100. Ou, em outras palavras, eu vou deslocar a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Por que 2? Porque aqui a gente vai andar uma unidade aqui, né, de área. Tá? Nós vamos sair do hectômetro quadrado e vamos passar para o quilômetro quadrado. Então, 60 divididos por 100. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai deslocar a vírgula 2 casas decimais. Onde está a vírgula? A vírgula está aqui depois da unidade. Então, 60 é a mesma coisa que 60, vírgula, tá? E como aqui eu só tenho 2 algarismos, eu vou colocar um 0 aqui à esquerda para ver onde essa vírgula vai parar, né? Ela vai sair daqui, como eu vou dividir por 100, ela vai andar 2 casas decimais. Então, ela vai ficar aqui, ó, entre esse 0, que eu coloquei aqui, e o 6. Então, vai ficar o número 0,60. E aqui, de novo, esse 0 à direita, na parte decimal, eu posso retirar, que o número decimal não se altera. Então, 0,60 é a mesma coisa que o número 0,6. Certo? Então, 60 hectares, que é igual a 60 hectômetros quadrados, vai ser igual a 0,6 quilômetro quadrado, que é a resposta do meu problema. Então, o terreno tem 0,6 quilômetros quadrados. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido de proveito para vocês esta videoaula. A próxima videoaula, como eu já falei para vocês, nós vamos ver a área das figuras planas que a gente viu até agora, né? O triângulo e aqueles quadriláteros especiais. Então, eu espero vocês para esta próxima videoaula e muito obrigado pela atenção de vocês.